e a gente discute o caso da empresa de mídia de Donald Trump e o processo que move junto ao Rumble contra o ministro da Suprema Corte brasileira, Alexandre de Moraes. O bloco, de fato, não se restringe apenas a isso e discutiremos esse assunto de forma também um pouco mais ampla. Afinal de contas, como eu dizia na introdução do programa, foram uma diversidade de desdobramentos ligados a isso. Mas a gente começa com a publicação que vem da própria rede social Rumble. Isso é uma publicação no X. O Rumble não está no ar no Brasil, também por causa dos assuntos aqui discutidos. Mas então eles diziam nas suas redes uma nova vitória para o Rumble e para o Trump Media Group nas cortes dos Estados Unidos contra as diretrizes de Moraes. Muito bem, então eles comemoravam essencialmente aquilo que é uma vitória de uma juíza chamada Mary Servin, salvo engano esse é o nome dela. Temos aqui então Mary Servin, que falava que beneficiando o Rumble e o Trump Media Group, as ordens de Moraes então não teriam efeito nos Estados Unidos, pedindo a remoção de contas baseadas nos Estados Unidos. Isso vem depois que esse processo tornou-se manchete pelo mundo e de uma liminar. Temos noticiado também a respeito disso aqui no programa. Vocês vão lembrar, eu passo aqui com vocês na próxima imagem, as manchetes que rodaram o mundo quando esse processo foi aberto primeiramente, com o processo entre o Trump Media Group, o Rumble e o ministro Alexandre de Moraes. Aqui a gente tem as manchetes do Wall Street Journal, do Trump... melhor dizendo, da Associated Press, vendo a manchete aqui, às vezes confunde o logotipo dela e do veículo e da manchete, e do New York Times, o que é uma pequena amostra para mostrar a repercussão que isso teve. Como a gente dizia, isso é um caso que por si só chama atenção e agora recebe novos desdobramentos. E também vem num contexto altamente politizado no Brasil. Afinal de contas, a notícia, ao mesmo tempo em que faz manchetes, compete por atenção com manchetes envolvendo a acusação de Jair Bolsonaro, o ex-presidente brasileiro, no cerne da trama de um suposto golpe de Estado. Ou, aí cada um faz a sua própria avaliação, mas foi indiciado pela Procuradoria-Geral da República por chefiar uma organização criminosa que teria atentado contra o Estado Democrático de Direito, visando um golpe de Estado. O que, claro, traz um quê de politização com duas manchetes que beneficiam pessoas diferentes no tribunal da opinião pública. Mas vale a pena a gente recuperar que, enquanto isso acontece, há também outros desdobramentos acontecendo quando se fala da relação Estados Unidos-Brasil e do assunto do ministro Alexandre de Moraes e desdobramentos quanto à liberdade de expressão. A gente resgata isso com uma das questões que foi citada já no ano passado quanto do bloqueio do X. Aqui está o secretário de Estado Marco Rubio, falando que o banimento do X no Brasil sob o governo Lula traz sérias preocupações sobre a liberdade de expressão e overreach, judicial overreach, seria como um sobrealcance ou um abuso de poder do judiciário. Quando a gente vai alguns meses para frente, esse mesmo Marco Rubio está à frente do Departamento de Estado. E hoje vem o seguinte, isso é o escritório de assuntos ocidentais do Departamento de Estado, ou seja, a subdivisão dentro do departamento que lida especificamente com esse assunto. Quando a gente vai aqui para o próximo slide, a gente percebe o seguinte, isso foi compartilhado mesmo pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e em português. O texto diz, o respeito à soberania, e o texto é o mesmo tanto na publicação em inglês da subdivisão do Departamento de Estado, quanto da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, é só que a Embaixada publicou em português. Mas falou o seguinte, e isso foi publicado em português agora quase 2 horas atrás, 1 hora e 58 minutos atrás. O respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Muito bem, vale a pena destacar que isso vem logo após ser aprovado no Comitê do Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que no país é equivalente à Câmara dos Deputados, o projeto No Censors on Our Shores, sem censores nas nossas margens, sem censores no nosso território, esse é o sentido figurado. Basicamente, esse projeto passou agora no Comitê do Judiciário, segue para o plenário, depois para o Senado e depois para a sanção presidencial. Mas o que ele diz é que um oficial do governo que viole uma liberdade, como a primeira emenda dos Estados Unidos, que garante liberdade de crença, expressão e imprensa, bem, uma pessoa que faça isso no exterior, mesmo sem estar sob a jurisdição dos Estados Unidos, e sendo assim inimputável por o que quer que faça,
Se ela tentar entrar nos Estados Unidos, terá seu visto negado, se for um oficial do governo que atentou contra a liberdade de primeira emenda no exterior. Ainda, se um oficial assim já estiver nos Estados Unidos, poderá ser então deportado. É uma série de desdobramentos que afetam profundamente, claro, o debate público quanto à soberania e liberdade de expressão. E para destrinchar o caso aqui, eu trago ele de volta, o Dr. André Marcília, professor de Direito Constitucional e primeiro advogado nos inquéritos das fake news, ele que tem nos ajudado a navegar o assunto. Muito bem, vamos lá então. Consegue me ouvir, doutor? Boa tarde. Tudo bem, Marcos? Te ouço bem. Boa tarde a todos vocês. Perfeito. Doutor, então, hoje tem muito para a gente destrinchar. Foram uma série de medidas que passam tanto pela medida judicial, na qual essa juíza, então, entende que, bom, não teria nem que conceder a liminar quanto ao processo de Rumble e Trump Media Group, porque as ordens do ministro não se aplicariam, então a coisa toda já sem mérito, mas enfim, a decisão acaba por beneficiar o Trump Media Group e o Rumble, dizendo que contas sediadas nos Estados Unidos não poderiam ser deletadas por uma ordem estrangeira. Claro que é um assunto muito delicado quando a gente fala de direito internacional, mas parece para o senhor acertada a decisão da juíza? Parece acertada porque ela foi cautelosa o suficiente para não entrar nesse momento no mérito e dizer que, enfim, claro, o perigo, não havia um perigo de em relação às decisões do Moraes, justamente porque todo o procedimento a ser cumprido para essa decisão ter efeito não tinha sido respeitado. Agora, isso, né, Marcos? Então, quer dizer, não há perigo, não porque as decisões não são um perigo, mas porque elas não cumpriram o regramento necessário para que elas tivessem efeito. Agora, isso mostra já um pouco do que a própria ação quis mostrar, que nós estamos no Brasil potencialmente debaixo de decisões que não cumprem as próprias regras do jogo formais e de mérito. Então, pelo menos nesse aspecto, eu acho que já foi uma vitória do Rumble ao dizer à juíza que essas decisões, que para o Moraes e para o STF já têm efeito, para ela, para os Estados Unidos, não tinham efeito em razão das formalidades não terem sido cumpridas. Doutor, eu tenho aqui ao meu lado, então, uma publicação que acabou de ser feita pela Embaixada, há cerca de 2 horas atrás, Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Eles, na verdade, compartilham uma publicação do Escritório de Assuntos Ocidentais do Departamento de Estado americano, falando que, como eu dizia na introdução da matéria, o respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem, é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. E isso é interessante porque muito do que se discute quando se fala sobre tanto esse caso do Trump Media Group, quanto quando a gente discutiu a questão do X e o banimento do X no Brasil durante aqueles 39 dias em agosto passado, uma palavra frequentemente ouvida eram os limites de respeito à soberania brasileira. Agora, o Departamento de Estado parece dar uma resposta falando sobre a soberania americana nesse caso. Vendo isso de uma perspectiva legal, qual a sua reação a partir desse pronunciamento do governo americano? Pois na verdade, é interessante essa questão da soberania, porque quando o X foi suspenso aqui no Brasil, se falou em soberania, a questão era meramente judicial e de cumprimento de lei. Agora, quando os Estados Unidos estão colocando a questão da soberania, o Brasil se preocupa, por exemplo, em pressionar o Itamaraty a resolver o problema. Então, agora virou um problema diplomático, mas quando a suspensão foi feita do X, aí não era um problema diplomático. Então é curioso como o Brasil tem adotado 2 pesos, 2 medidas, que é resolver os seus problemas diplomaticamente, mas não soluciona os problemas dos outros diplomaticamente, como poderia, inclusive, ter sido feito em relação a essa questão da suspensão anterior do X. Eu acho, Marcos, que a gente vai caminhar aqui por muito tempo ainda nesse trilho duplo, né? Política, diplomática e questões jurídicas. Mas perceba que as questões só estão caminhando para o lado político porque houve uma pressão jurídica. Então, eu creio que essa seja a maior vitória desses processos todos do Trump e da Rumble. E para a gente concluir, precisamente o senhor falava sobre uma politização cada vez maior desses processos que correm pelo judiciário, ou ainda ao contrário, uma judicialização de muitos assuntos que são políticos. E uma das questões que a gente tem é que no mesmo dia, em uma sequência avassaladora de eventos, houve essa publicação. Ontem à noite houve a vitória
dessa decisão da juíza quanto ao Rumble e o Trump Media Group, vitória para o Rumble e, bom, pelo menos comemorada como vitória pelo Trump Media Group. O presidente Devin Nunes chegou a falar precisamente disso como uma vitória para a liberdade de expressão e para a empresa. E ainda mais recentemente, hoje mais cedo, nós fizemos a cobertura aqui, eu estava trabalhando na tradução simultânea, de do Congresso dos Estados Unidos aprovando o No Censors on Our Shores Act, que é uma lei que veio precisamente também de diálogos entre direitistas brasileiros e direitistas americanos, buscando fazer com que pessoas que violem a primeira emenda no exterior, claro, onde seriam inimputáveis por fazer isso, não possam, os oficiais responsáveis por infringir direitos de primeira emenda no exterior, não podendo ser punidos no exterior, não poderão entrar nos Estados Unidos, receber visto, ou se já dentro do país serão deportados. Foi aprovado primeiro no Comitê do Judiciário da Câmara dos Representantes, agora segue para o plenário, depois Senado, depois para a sanção presidencial, mas teve já no Comitê do Judiciário apoio bipartidário, com muitos democratas votando favoravelmente. E eu acho que a questão é que, se isso é uma questão politizada e parece ser uma coisa que borra a linha entre o judiciário e a política, esse projeto de lei é talvez o capítulo mais... bom, com consequência mais imediata para isso, não é? Pois pode cancelar o visto do ministro Alexandre de Moraes. E agora, como ele foi primeiramente a origem dos diálogos para esse projeto de lei, me parece óbvio que no projeto sendo aprovado ele irá se enquadrar. Mas aí a gente pode ouvir do senhor, ele teoricamente enquadra-se como um oficial que tolhe direitos de primeira emenda dos Estados Unidos no exterior, correto? Pois é, são todas medidas, né, que nenhuma dessas medidas tem uma função solitária, né, são todas em conjunto devem ser analisadas. Inclusive, é necessário que a gente, nessa questão do projeto que vai ser aprovado, parece certo, a gente precisa entender o que está por trás. Veja, olha em que momento de censura que o Brasil se encontra. Não é uma lei feita para o Moraes, é uma lei feita para impedir que pessoas que violem os direitos dos norte-americanos, sua liberdade de expressão, estrangeiros, sejam punidos ou impedidos de entrar no país, enfim, ter negócio no país. É uma questão nesse lugar. Mas virou uma lei para o Moraes. Isso expõe o quanto nós estamos visibilizados no exterior e também aqui no Brasil como um case de censura. Talvez o case mais importante da América do Sul hoje de censura. Talvez hoje a gente seja para a liberdade de expressão o que Cuba um dia foi para o comunismo durante a Guerra Fria, um país perigoso com algum tipo de ameaça aos Estados Unidos. Talvez a nossa falta aqui de liberdade de expressão possa ser uma ameaça sentida assim pelos norte-americanos, e esse conjunto de medidas expõe tudo isso. Eu creio que a intenção dessas medidas todas seja fazer o que até agora os nossos ministros não fizeram, que é recuar para negociar. Imagino que essa seja a intenção. Senão, nós caminharemos para um fechamento em relação ao país mais importante do mundo hoje, e isso seria um desastre para o Brasil. E, doutor, olhando isso de outra perspectiva, essas leis poderiam, de alguma forma, infringir a Constituição ou a legislação brasileira em termos de violar a soberania nacional quando olhado do outro lado da situação? O que eu temo em relação até esse projeto, essa lei que virá, Marcos, é o seguinte: na diplomacia e também no direito internacional, há um princípio muito comentado que é o da reciprocidade. Então, se você faz uma lei que restringe direitos de brasileiros, por exemplo, você pode também oferecer a mesma coisa a norte-americanos. O meu grande receio é que essa lei, restringindo os direitos de brasileiros, como o ministro Moraes, possa ser, de alguma forma, trabalhada dentro do Brasil, no sentido de falar, bom, então vamos também aqui restringir os direitos de pessoas que atrapalham a liberdade de expressão, norte-americanos que fazem isso. Bom, é um passo bem possível eles entenderem que o Musk, por exemplo, ou que donos de plataformas no Brasil atrapalham, fazem discurso de ódio, trazem redes sociais tóxicas, enfim, todo esse discurso que tem sido feito pelo governo e pelo STF a respeito de plataformas, e com isso atrapalharem ou quererem até mesmo expulsar essas plataformas com base nesse projeto, na reciprocidade em relação a esse projeto, e ainda culpar os norte-americanos. Esse seria o maior receio, me parece, hoje, de uma reação brasileira. E não vejo isso muito longe, porque a gente tem assistido a uma certa aliança entre a STF e governo na reação ao que o Trump, Musk, enfim, os norte-americanos têm feito aqui do Brasil.
Perfeito. E nesse tema, só para a gente substanciar também em termos de aliança, a gente viu notícias de que a Advocacia Geral da União também atuaria na defesa do ministro Alexandre de Moraes, que seria também substanciando essa alegação de uma eventual aliança entre o governo e o judiciário, em especial nesse caso. Muito bem, a gente segue acompanhando os desdobramentos, e a gente vê, então, um debate que, por certo, tem muito mérito e deve ter vários desdobramentos nos próximos dias, quando discute-se, de um lado, limites de soberania e, do outro lado, limites a respeito de censura. Muito obrigado, então, doutor. A gente segue com o senhor nos desdobramentos do caso. Maravilha, um abraço a todos, até a próxima.